apresentação com o meu colega Vasco e vamos ter também, assim, a meio, um bocadinho mais para o final, a intervenção da Leonor, que está lá fora, para também explicar aqui um bocadinho como é que se faz a confecção dos caldos, porque vai ser também aqui uma abordagem que faz parte da nossa estratégia no tratamento das doenças autoimunes. Portanto, se calhar estão-se a perguntar o que é que dois nutricionistas vêm aqui falar de alimentação base ancestral, e essa questão também nos colocámos, eu e o Vasco, para sermos sinceros, porque é algo que devia ser empírico, não é? Uma alimentação ancestral seria algo que seria adaptado à nossa genética e que, se calhar, algo muito fácil e prático até de adotarmos no dia-a-dia. Mas, para explicar um bocadinho esta abordagem, que nós usamos muitas vezes também na parte terapêutica, é interessante e é importante nós termos esta visão, se calhar, da nossa evolução e como é que o que é que nós comemos durante muitos anos e porque é que é tão importante nós, se calhar, às vezes temos um bocadinho um sentido e espírito crítico e percebemos será que as nossas guidelines nutricionais estão ajustadas e adaptadas àquilo que realmente nós devíamos optar no dia-a-dia para nos nutrirmos e termos uma elevada densidade nutricional. Então, eu vou falar aqui um bocadinho desta perspectiva antropológica, não é? Da evolução da parte alimentar e da nutrição humana, e nós, de facto, nós evoluímos de primatas, nós evoluímos de animais que eram essencialmente herbívoros e que, provavelmente, a certa altura, tivemos que comer outro tipo de alimentos, porque houve escassez no planeta, houve temperaturas diferentes, houve falta de alimento e, portanto, houve um período que um grupo de animais, de primatas, teve que se alimentar basicamente de carcaças de carne e de gordura e foi assim que nós evoluímos. Nós tivemos um crescimento do cérebro, não é? Tivemos aqui uma diferenciação até na nossa postura, optámos por posições eretas e desenvolvemos, de facto, uma inteligência superior. Uma inteligência tão superior em relação a outras espécies que nos tornámos dominantes, não sendo, de facto, predadores de topo de cadeia, tornámos-nos predadores de topo de cadeia e, essencialmente, carnívoros. Portanto, nós temos uma base ancestral de alimentar carnívora porque tivemos que tomar esta opção e evoluímos neste sentido. Nós tínhamos, de facto, aqui momentos em que seríamos omnívoros, porque provavelmente caçávamos e depois, entre caçadas, nós tínhamos que comer umas plantinhas, tínhamos que comer uns tubérculos para nos sustentarmos até à próxima caçada, porque isto, de facto, energeticamente também é muito recrutador da energia, mas, de facto, esta libertação alimentar e nutricional que nós tivemos permitiu-nos também ter muito mais tempo para desenvolver outras capacidades, principalmente capacidades sociais, de interação, de organização social, não é? De família, de clã. E, de facto, só para um bocadinho concluir esta parte, nós caçámos animais de grande porte, animais enormes, mamutes, rinocerontes, e aquilo que acontecia, basicamente, era o desmanche do animal. Nós, a primeira coisa que nos alimentávamos era o sangue, que era muito rico em nutrientes, em minerais, depois o líquido encefalorraquidiano, e só depois, então, começávamos a comer a gordura e a carne seria a última coisa que nos alimentávamos. E, portanto, muitas vezes até comíamos a carne já em putrefação. Portanto, nós temos um estômago com um pH muito ácido, próximo de um pH de um abutre, de um carnívoro, não é? Um pH 1, que é muito diferente de um herbívoro, exatamente porque muitas vezes nós até já comíamos a carne em condições um bocadinho de putrefação e portanto, nós temos esta capacidade de não ficarmos doentes, porque, de facto, o nosso estômago tem este pH ácido que, atualmente, às vezes é o que nos traz também muitos problemas, é este desequilíbrio. E, portanto, esta dieta requeria que nós tivéssemos uma grande organização e fôssemos, de facto, muito ágeis. Nós tínhamos uma fisionomia magra, muito ágil, não éramos extremamente musculados, mas éramos muito rápidos. Portanto, o nosso cérebro e a nossa fisionomia permitia-nos nós sermos rápidos, nós sermos estrategas, nós conseguimos caçar animais gigantes, muito maiores, e até esta nossa organização em termos de grupo. Pronto, em termos aqui de evolução, só para dar aqui uma ideia daquilo que eu estou a falar, em termos temporais, vocês veem, tem aqui cores diferentes,
A barra verde tenta só dar uma ideia temporal dos períodos, isto representativo nem sequer está à escala, mas a pré-história de facto representa aqui uma grande, enorme fatia. São 2,5 milhões de anos que vivemos em pré-história com uma alimentação base carnívora, ocasionalmente omnívora. E depois temos o Neolítico, em que começa a Revolução Agrícola, que é só há 10 mil anos atrás, portanto ali no pontinho final, que nem sequer está à escala, representa este período em que passámos a ter agricultura e a cultivar e domesticar os cereais até à idade moderna contemporânea. Os últimos 500 anos nem sequer estão representados nesta escala, portanto a nossa genética é muito uma genética ancestral. Uma genética ancestral com umas guidelines nutricionais completamente antítese daquilo que nós deveríamos estar a fazer. Portanto, aqui, já numa tentativa de explicar em escala esta linha temporal evolutiva da espécie humana, como Homo sapiens sapiens, nós vemos aqui, e podem imaginar até temporalmente, por exemplo, o decorrer de um ano, não é? Para ser mais fácil, temos esta percepção temporal, de facto, falar em milhões de anos, às vezes nós não temos esta noção do que é que são milhões de anos. Nós pensamos que estamos a viver no momento atual há muito tempo, ou que sempre vivemos neste momento atual. Nós vivemos neste momento atual num infimésimo tempo daquilo que vivemos na Terra. Portanto, imaginando um ano, não é? A escala de um ano, para representar estes 2,5 milhões de anos, 364 dias deste ano, nós vivemos sempre neste modo cetogénico. O que é que quer dizer? Quer dizer que nós, de facto, obtínhamos a nossa energia através da gordura. Portanto, a nossa alimentação era muito à base de gordura e, portanto, nós tínhamos esta capacidade de gerir a nossa energia desta forma, em que a nossa alimentação nos permitia, de facto, nós termos esta possibilidade. E depois, o último ano, que representa este tal ano que estou a representar no nosso tempo como espécie na Terra, em que aparece a agricultura, e que o nosso metabolismo faz aqui um shift, começa a usar também hidratos de carbono, portanto, nesta dualidade, é tipo um carro híbrido, não é? Nós, sempre cetogénicos, na nossa ancestralidade, de repente começamos a ter esta obtenção de energia híbrida, não é? Ter esta flexibilidade metabólica, porque começámos a ter agricultura, a consumir mais hidratos de carbono, e temos a atualidade, que representa, se calhar, a última hora deste ano, que é o momento presente, em que nós, de facto, neste momento estamos com o pé no acelerador só dos hidratos de carbono praticamente. Portanto, nós fazemos uma glicogênese e deixamos de ser cetogénicos praticamente, não é? Neste momento estamos a fazer este shift que nós vemos que nos tem trazido grandes problemas em termos de saúde. Portanto, se nós juntarmos aqui um bocadinho o 2+2, estas doenças todas crónicas e metabólicas, nós, há uns anos se dizia, são doenças da idade. Ou seja, envelhecemos, é normal toda a gente estar multimedicada e doente com as mesmas doenças, mas não é, não é? Nós podemos viver com longevidade e com muita saúde e com muita integridade e de facto, o fígado gordo, diabetes tipo 2, a obesidade, os cancros, as doenças crónicas e metabólicas não têm que ser doenças da idade. São todas evitáveis e todas derivadas das más escolhas alimentares, tanto que nós já vemos crianças com estas questões e com estas doenças metabólicas. Portanto, aqui na escala, também não é preciso ir muito longe, nós vemos, por exemplo, nos anos 50 as pessoas na praia eram todas magrinhas, não é? Elegantes. Um gordo era algo assim muito fora do vulgar. E, portanto, isto vem muito deste shift, não é? Deste shift de obtenção de energia. Nós obtemos energia milhões e milhões de anos de forma cetogénica e, de repente, estamos a fazer glicogênese a tempo inteiro, estamos o tempo inteiro a acumular massa gorda no corpo, não é? Os últimos 50 anos, então, de facto, tem sido um abuso. Pronto. A indústria alimentar, de facto, vai-se adaptando, não é? E adaptou-se muito facilmente às recomendações nutricionais que nós temos hoje em dia, em que foi-nos demonizado as gorduras animais, que de facto era algo que nos trazia saciedade, foram promovidos os óleos vegetais e as gorduras trans, as margarinas, e criou-se esta lipofobia e muitos produtos light, não é?
e, portanto, e também há outra coisa, a ideia que nós devemos ter uma base alimentar de cereais, não é? A nossa pirâmide alimentar, base de cereais, que aumentou também muito a produção destes alimentos de conveniência e que são fáceis de manter no tempo, não é? Muito à base dos cereais, e que muitos deles até são muitas vezes promovidos como algo saudável, como os cereais de pequenos almoços, as barrinhas, as tostinhas, e portanto hoje a alimentação moderna é dominada por estes alimentos ultraprocessados, por esta carga enorme de hidratos de carbono simples, fora o resto, não é? Porque há muitos texturantes, muitos conservantes que também estão aqui incluídos, e produzem estas texturas hiperpalatáveis que nos causam imensa confusão e disrupção também endócrina e uma baixa capacidade de decisão, porque uma pessoa com fome, quando vai a um supermercado, dá em asneira, não é? Portanto, pronto, estes alimentos, como nós sabemos, é também o que nos tem causado e nos tem promovido esta inflamação e estes desequilíbrios imunológicos, e vai ajudando também no aumento desta permeabilidade intestinal, hiperpermeabilidade intestinal, que o intestino deve ser permeável QB, e construindo e agravando, de facto, estas condições imunológicas. Vou passar aqui ao Vasco, que ele agora vai continuar a explicar-vos aqui o que nos traz hoje. No bolso. Obrigado. Ora, boa tarde. Falou-se muito em várias palestras sobre hiperpermeabilidade intestinal, não é? Mas realmente isto da digestão e absorção é um jogo delicado de permeabilidade. Tem que haver permeabilidade, não é? Mas é uma permeabilidade regulada, não é? Controlada. Só para fazer uma revisão rápida do sistema digestivo, não é? Portanto, a maior parte da assimilação vai acontecer no intestino delgado. Se abrirmos, não é? Vamos ver aqui as vilosidades da mucosa, e depois cada uma das vilosidades tem ali uma capa, esta capa de epitélio, não é? E isto é fantástico, é uma máquina fantástica, porque é uma camada com uma célula de espessura, não é? Que faz todo este trabalho fantástico de criar enzimas, de regular os receptores de modo a absorver os nutrientes molécula a molécula, e está tudo, é tipo o porteiro da discoteca, não é? Tu entras, tu não entras, tu não entras, tu vais esperar, etc. Não sei o quê. É um processo altamente regulado, não é? Em teoria. Portanto, deste lado está a comida, não é? E as enzimas, etc., e a microbiota, e depois, cá para trás, está o nosso corpo, não é? Na parede intestinal. E logo atrás das células digestivas temos o sistema imunitário ali sempre alerta, sempre a ver o que é que se passa. Há vírus, há bactérias, há protozoários, o que é que há ali. Este estudo foi uma intervenção com microscopia, e é muito interessante porque mostra aqui essas mesmas células que nós estávamos a ver ali. Há bocado estavam de lado, agora estão de frente. Então é um mosaico de células, não é? E nós vemos aqui as uniões entre células do epitélio da mucosa. Fazem-se alguns desafios com alguns alimentos, não é? Despejam-se aqueles alimentos para dentro do intestino e depois vê-se o que é que acontece às uniões entre as células. Leite de vaca, trigo e soja e fermento foram os 4 utilizados neste estudo. E logo ali, ao fim de alguns minutos, vêem-se aqueles pontinhos brancos onde as setas estão a apontar, que são aberturas entre células. E depois, ao fim de mais tempo, o líquido de contraste enche completamente, né? E vê-se mesmo as células ali bem afastadas. Isto é um mecanismo que é natural, faz parte do nosso intestino. No fundo, isto é um início de uma diarreia. Portanto, é quando o intestino diz: epá, isto não quero isto aqui, não é? Então, descarga. Portanto, sempre que a nossa mucosa se sentir irritada e inflamada com qualquer coisa que acha que não é compatível consigo,
vamos ter uma resposta de hiperpermeabilidade. O que é curioso é que não é só vírus, não é só bactérias, não é? Alguns componentes de alguns alimentos neolíticos, não é? Portanto, pós-agricultura, também fazem isso. E a questão é, ok, dependendo da genética de cada um, há de haver pessoas que reagem mais, há de haver pessoas que reagem menos, não é? Dependendo também da microbiota, também já vimos que tem imensa influência, dependendo do cocktail genético de microbioma que lá temos, também vai haver mais reação ou menos reação. O conjunto de coisas que gera hiperpermeabilidade e ou dano é bastante alargado. Queria chamar aqui a atenção, não é? Glúten, lectinas, saponinas, cianógenos, álcool e picantes, tudo isto provoca hiperpermeabilidade. Tudo isto é produto pós não é? Industrialização e agricultura. Emulsionantes, espessantes e estabilizadores, idem aspas, que normalmente passam debaixo do radar, ou seja, as pessoas, os próprios industriais, a ASAI, enfim, toda a gente diz, não, mas isto é inerte, não é? Isto não faz nada. Não, tudo bem, qual é o problema de um suplemento desportivo ou até um suplemento medicinal, não é? Ter um emulsionante, um espessante, não sei o quê, isso não é inerte? Não, é? Não, há montes de artigos que mostram que não é inerte, que certas bactérias, por exemplo, quando se cruzam com maltodextrina, por exemplo, eu encontrei um paper muito interessante em que uma E. coli, que era simbiótica, de uma cepa simbiótica, quando na presença de maltodextrina, torna-se enteroinvasiva. E, portanto, deixamos de ter uma flora intestinal e passamos a ter uma doença. Não é? Só porque estava mais em contacto com aquele tipo de polissacárido. Ora, tudo isto é de uma dieta industrializada, não é? E muitas vezes sancionada pelas autoridades. E depois, claro, temos então as coisas que são mais, enfim, comuns, naturais, não é? Alergias verdadeiras ou sensibilidades por IgG, bactérias, vírus, fungos, parasitas, pronto, as coisas que realmente agridem, não é? Já para não falar nos xenobióticos. De novo, não é? Temos aqui o sistema imunitário por trás, logo, da primeira trincheira, não é? Que nos divide, que nos separa da comida. E aqui um linfócitozinho a largar anticorpos. No fundo, era isto que eu queria chamar aqui a atenção. Quando há destruição, quando temos esta batalha, esta guerra inflamatória na fronteira, depois, no meio disto tudo, se for realmente uma exposição crónica, estamos todos os dias a agredir a mucosa todos os dias tenta recuperar, e no meio desta destruição celular tem o sistema imunitário sempre a vigiar e a dizer, ok, há aqui qualquer coisa que está mal, temos um invasor, não é? Há uma inflamação. Se há uma inflamação, provavelmente nesta zona é uma infecção. Então vamos identificar as moléculazinhas todas que andam aqui a passear e vamos ver o que é self, o que é non-self, e vamos então montar o ataque para destruir o invasor. Muitas vezes há mimetização molecular, que é a confusão de identidade entre proteínas externas, como por exemplo glúten ou caseínas, etc., com algumas proteínas que são nossas. E depois então vamos ver as correlações estatísticas entre doença de Hashimoto e doença celíaca, não é? Ou exposição a glúten e problemas de tireoide. É muito comum. Só que depois destas célulazinhas memorizarem aquele tecido e estarem sempre a produzir anticorpos contra a tireoide, contra seja lá o que for, contra articulações, não é? Etc., depois temos um problema grave, que é a memória de mínimo de 6 meses que aqueles linfócitos têm e, portanto, temos que ser extremamente cuidadosos, não é? Na exclusão de glúten, etc., até arrefecer o sistema imunitário. Normalmente isto não vai lá só com isto, precisamos, depois de estabelecido a autoimunidade, não é? Precisamos dos suplementos, precisamos de, enfim, muitos apoios. A desbiose, claro, também contribui. Portanto, vai depender muito, tal como já se falou imensas vezes, de quais é que são as bactérias que ali andam. Portanto,
ao fim do dia, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma low crap diet, não é? Uma dieta de baixa porcaria, de coisas, de menos coisas que nos vão agredir a mucosa, não é? E mais alimentos, mais nutrientes essenciais. Portanto, isto é peço desculpa pela fotografia, que é de um livro, vê-se mal, entre basicamente carnes e peixes e mariscos, legumes e frutas e alguns vegetais, alguns tubérculos de baixa carga glicémica e o nosso belo caldo de ossos, que é para dar aquele extra de colagênio. Fermentados e sal integral. Isto é o resumo daquilo que deveria ser compatível com 99,99% de todos os seres humanos, não é? À partida. Fora situações clínicas extremas ou fora quadros genéticos muito diferentes. Portanto, alimentos chamados inteiros, não é? Whole foods, ou seja, nada disto foi processado, não tem aditivos, não tem nada, portanto é aquilo que é fresco, do talho, da peixaria, etc. Proteínas animais de elevada qualidade, ou seja, tudo o que está aqui é proteína completa, com todos os aminoácidos e muito mais, não é? Portanto, é para dar e vender. As gorduras no seu estado natural, tal e qual como vêm, não é? Do perfil natural do peixe e do animal, etc. E baixos hidratos de carbono. Portanto, que hidratos de carbono é que aqui há? Um bocadinho da fruta, um bocadinho de alguns tubérculos. Está bom, não é preciso mais. Porque entre a gordura que já temos acumulada no corpo e a gordura que estamos a consumir, já chega. Não é preciso grandes doses de hidratos e grandes doses de insulina, não é? E insulina para cima e insulina para baixo, insulina para cima e insulina para baixo. E andamos o dia todo a correr atrás do açúcar e hiperglicemia e hipoglicemia, hiperglicemia e hipoglicemia. Neste modo, é muito mais estável. E, portanto, nós vemos isso todos os dias na nossa prática clínica, quer dizer, passamos a vida a fazer a mesma coisa. A pessoa entra, né? Estou sempre cheio de fome, como, não consigo emagrecer, não sei o quê. Ok, tudo bem, então vamos tirar. Mas depois eu não preciso de energia. Oh, minha senhora, está aqui na balança de bioimpedância, a senhora tem 35 kg de gordura acumulada. Precisa de comer energia para quê? Ok? Pronto. E, portanto, a questão é, queime aquilo que está no corpo. Ok, tudo bem. Então, e quanto é que vai quanto tempo até eu perder todo o peso extra? Eu, com essa massa muscular baixa, ora, deixa-me cá fazer as contas, 2 anos sem comer. Ok? Literalmente, se nós dividirmos os tais 30 e tal quilos de gordura, não é? Fizermos os cálculos das calorias pelo metabolismo basal da pessoa, ou mesmo somando a atividade e mesmo a treinar e não sei o que, ok, tudo bem. Aí 1 ano, pronto, okay? Sem comer. Não é? Então, mas isto nunca mais. Não, calma, porque isto, adotando uma postura natural, as hormonas regulam, não é? O metabolismo sobe, etc. Então vai ser tudo muito mais fácil do que parece. E vai ter menos fome. Onde é que isto está? Pronto. Agora, há vários níveis, não é, da coisa. Porque podemos começar por uma dieta primal, que é aquilo que eu apresentei antes, que é mais completa, que tem laticínios integrais, laticínios fermentados, leite cru, de cabra e de ovelha, queijo, iogurte fermentado, mas não tem cereais nem frutas de grande carga glicémica, não é? Portanto, toda a gente diz, então mas a banana faz tão bem, tem potássio. Certo, mas vai buscar o potássio a outras coisas, não precisa de ser banana, ok? Então, mas porquê? Não faz muito bem? Já viu a quantidade de açúcar que está numa banana? Mas tem açúcar? Tem. Pronto, e então, se calhar umas bagas, umas coisas mais ligeiras, não é? Pronto. Tem uma densidade nutricional superior, ou seja, tem mais, grama por grama, tem muito mais nutrientes essenciais do que calorias. É isso que nos interessa. Mais
depois, ok, isto é se a pessoa aguentar. Porque depois há pessoas que vamos ter que fazer restrições, não é? Por questões, por doenças clínicas, por adaptação genética, etc. Então começamos ali a retirar algumas coisas problemáticas e já estamos no nível páleo, não é? É igual à anterior, mas agora... Exato, é isso, sem os laticínios. É que esta refinação já é de um nível... Ok. Sem os laticínios, exatamente, porque há pessoas que... já não estamos a falar de lactose, estamos a falar de mesmo sensibilidade às proteínas do leite, não é? Da vaca, etc. Se há pessoas que ainda, por exemplo, colites ulcerosas, doenças Crohn, etc., mesmo com pálio podem não se dar bem, não é? Precisamos de ser mais restritivos ainda. Retiramos retiramos toda a matéria vegetal. Chegamos à carnívora. E se a coisa estiver mesmo mal, então aí é o Lion Diet, que é só bovinos. Não, como é que se diz? Ruminantes, exatamente. Só animais ruminantes. Porquê esta distinção? O animal ruminante tem um sistema digestivo diferente do omnívoro, não é? Portanto, o porco tem um sistema digestivo igual ao nosso. E então, tudo o que ele comer que é tóxico vai distribuir sistemicamente, tal como nós, ok? E pode armazenar na sua gordura, etc. O ruminante, vaca, cabra, ovelha, etc., eles têm um sistema de autolimpeza, ou seja, a própria fermentação no rumen acaba por destruir muitos dos xenobióticos, pesticidas, etc. E, portanto, mesmo que o animal coma ração, não é, para além de andar a pastar, safa-se melhor, acaba por ter um perfil melhor na qualidade de gordura e da carne. Portanto, para pessoas extremamente sensíveis, podemos ir ali àquele nível. Temos visto coisas espantosas com casos de colite ulcerosa, nestas duas, muito interessantes, em que os cânones, né, as guidelines são colite ulcerosa tem que levar fibra solúvel, não é? Probióticos, ok? Porque temos que relançar, não é? A produção de butirato para restaurar a mucosa do cólon, ok, certo, mas a pessoa continua a esvair sem sangue, então se calhar é preciso fazer uma coisa diferente, não é? Pronto, então tiramos tudo e fica só super elevada densidade nutricional, com zero fibras, nada. E funciona. O cólon restaura. Portanto, é assim, papers há muitos, teorias há muitas, ideologias há muitas, mas nós somos clínicos e queremos é ver as pessoas a melhorar. E, portanto, contra factos não há argumentos. Temos que ter a flexibilidade, não é, de dizer, ok, se calhar fibras e probióticos funcionam bem em certos casos ou em certos estádios anteriores e se calhar funcionam bem preventivamente, mas depois, como ferramenta de intervenção, temos mesmo que ir aqui, não é? Existem muitos casos, não é, descritos, dieta carnívora cetogénica, efeito cetogénica em obesidade com artrite psoriática. Este é interessante porque fez crossover entre mediterrânica e cetogénica e os resultados são sempre positivos, ok? Portanto, ambas fazem perder peso, mas só uma é que dá uma grande desinflamação sistémica. E queres apresentar? Sim. Ok. De facto, a dieta carnívora no tratamento de doenças autoimunes é algo muito novo e eu vejo aqui também pelas caras de alguns de vocês um bocadinho ainda assim reticentes, mas de facto às vezes há pacientes complicados e que nos fazem estudar mais e nos fazem ver as coisas de outra forma
e eu apanhei um paciente há 2 anos, assim, que me fez questionar muito uma série de coisas. Portanto, foi este paciente número 1, em que tinha uma psoríase palmoplantar e que era recente até, porque no fim da pandemia, provavelmente, portanto, o stress também que teve, desenvolveu e isso impedia-lhe fazer aquilo que ele mais gostava, que era correr e ter uma vida normal. Portanto, ele vivia com os pés entrapados e, portanto, ele veio ter comigo porque ele queria mesmo fazer uma dieta carnívora, queria mesmo fazer um reset alimentar, ou seja, queria experimentar. E pediu-me ajuda e eu, na altura, ainda não sabia muito sobre o assunto, fui estudar, fui ler e pensei e combinámos fazer a experiência, porque tinha este suporte também, porque já há muitos relatos clínicos, não é? Não há muitos estudos randomizados, há aqueles que nós vamos encontrando, mas menos, mas de facto mostram-se muito promissores estas abordagens temporárias, porque isto acaba por ser um low FODMAPs, mas mais restritivo, mais direcionado e com um aporte nutricional muito elevado, muito denso, sem interferências e podendo as pessoas de facto regenerar com esta alta densidade nutricional, porque proteína de alto valor biológico, sem interferência de antinutrientes, não é? De cereais ou muitas vezes das plantas, porque as plantas estão carregadas de antinutrientes, e em sistemas gastrointestinais que estão muito agredidos e com muita dificuldade de regenerar, não ter o aporte ideal de proteína de alto valor biológico, dos aminoácidos todos essenciais, e ter continuamente a agressão dos cereais e das plantas, não permite a cura e a regeneração. E, portanto, este paciente teve 1 mês a dieta carnívora, 1 mês e meio, 2 meses, no máximo. Voltou depois a conseguir introduzir todos os alimentos, não numa alimentação mais dita equilibrada, claro, mas introduziu outra vez legumes, introduziu outra vez fruta, ocasionalmente faz exceções, mas isto foi 1 mês e meio de tratamento com uma dieta carnívora. Portanto, é estrondoso, de facto, os efeitos e aquilo que nós conseguimos. E, de facto, estes princípios ancestrais que nós podemos trazer, não é, para a nossa prática clínica são, de facto, têm este enfoque também anti-inflamatório e, portanto, a proteína de alto valor biológico, principalmente numa dieta carnívora que é de ruminantes, animais que, de facto, depuram as toxinas, a vaca, como o Vasco disse, a cabra, a ovelha, o borrego, permite-nos até, de uma forma muito simplista e fácil, dar este aporte extremo, porque a carne não é só proteína, não é? A carne tem muito mais, tem os nutrientes praticamente todos que nós precisamos. Nós podemos viver só de comer carne, mas não podemos viver só de comer vegetais. E isso está cada vez mais claro, que de facto uma elevada densidade nutricional sem estas interferências no nosso intestino permite-nos curar, não é? Ter esta capacidade do nosso organismo, ter esta capacidade de cura. Porque, de facto, nas doenças autoimunes, a permeabilidade intestinal e a inflamação crónica são, de facto, estes fatores centrais na fisiopatologia das doenças. E então, podermos ter esta nutrição alta, sem interferências, faz mesmo muita diferença. E não tem que ser para a vida, não é? Muitas vezes estas questões conseguem-se resolver até em bastante pouco tempo. O segundo paciente era um doente crónico também com uma psoríase plantar, e o terceiro era uma criança pequena com um eczema também muito agressivo. E, de facto, este retornar às nossas origens e nós usarmos a alimentação e fazermos esta limpeza muitas vezes, e pode ter estes graus que o Vasco disse. Portanto, o último paciente não fez uma dieta carnívora, fez uma dieta primal, um regime primal. As próprias crianças às vezes fazem esta seleção, indicam-nos muito facilmente o que é que querem comer e o que é que lhes optam por comer. Muitas vezes as crianças agarram-se à manteiga, à carne, e nós percebemos claramente que eles começam-se a distanciar, por exemplo, dos legumes, que são mais amargos e que, de facto, vão criar estas questões ou vão exacerbar estas questões. Portanto, pode-se usar vários níveis e pronto, e também percebendo o que é que a pessoa está aberta a fazer, mas, de facto, consegue-se resultados muito interessantes e rápidos. Queria-vos agradecer. Vamos passar só aqui uma demonstração com a Leonor, que não está. Não sei onde é que a Leonor está. Porque vamos trazer só aqui uma explicação breve do que é que são os caldos de ossos, que
que também usamos muito, porque nós antigamente tínhamos muito o hábito de comer o animal do rabo ao focinho. E comer o animal do rabo ao focinho, o que é que nos trazia? Trazia-nos muito colagênio. E o colagênio é uma das matérias-primas de reparação dos nossos enterócitos, ou seja, dos ligantes que nós temos, estes tais velcros que nos ligam às células do intestino, precisamos muito deste colagênio e de outros aminoácidos, claro, mas o colagênio tem um papel muito importante e, de facto, trazer outra vez estes caldos que são uma fonte rica de nutrientes, de gelatina, do colagênio, dos aminoácidos, das gorduras saturadas, das vitaminas e dos minerais, são uma matéria-prima ideal para ajudar a regenerar a mucosa intestinal, porque é uma densidade também muito grande de nutrientes, de uma fácil absorção, não é? É muito fácil um líquido ser ingerido, principalmente quando as pessoas têm um intestino com uma doença, por exemplo, de Crohn, é muito fácil ingerir um líquido que rapidamente o corpo consegue absorver todos os nutrientes, não tem que fazer uma digestão complexa e consegue esta elevada densidade nutricional. Os preparados de ossos é as canjas, não é? Nós se calhar estamos mais habituados às canjas de galinha, das avós, quando estávamos doentes curavam tudo e de facto curavam, sem o arroz, mas nós também podemos fazer facilmente os caldos dos ossos, se for animais de pasto, animais de facto ruminantes, é mais interessante porque também somos aquilo que o animal comeu, não é? Somos aquilo que o animal comeu e, portanto, e também devemos ter este papel de intervenção, não é? De trazermos uma produção animal em equilíbrio, não é? Com o ecossistema, porque nós ouvimos muito falar dos animais e do problema da criação dos animais, mas o problema das monoculturas de cereais é muito maior e é isso que nos arrasa com as nossas espécies e com os nossos solos. E a agricultura regenerativa é o caminho, não é, para um ecossistema de equilíbrio. E, portanto, nós também, estes caldos, por exemplo, podem ser cozinhados de várias formas. A Leonor vai só nos explicar assim rapidamente como é que se pode fazer um caldo em casa. É algo que nós podemos trazer todos os dias para a nossa alimentação e não temos que só os beber. Nós podemos, por exemplo, usar como um líquido para fazer uma sopa de legumes ou para fazer, por exemplo, uma carne picada e coloca-se o caldo. Portanto, pode-se enriquecer, para quem não gosta de comer carnes com aquelas texturas dos nervos, não é? Das gorduras. Quem gosta mais das carninhas limpas pode ser uma forma de trazer o colagênio sem estar a suplementar com pós. Portanto, fazer uns caldinhos, juntar estes caldinhos noutros preparados quando cozinhamos em casa. Mas, de qualquer forma, uma canequinha de caldo, nos tempos agora mais frios, sabe muito bem, com um bocadinho de flor de sal, um bocadinho de vinagre, de cidra, e nós vamos poder também provar à tarde, e a Leonor desapareceu outra vez, mas vamos agora só, ele vai nos dar uma explicação breve. Leonor, é o teu tempo de antena, vou-te passar o microfone. Das idas e vindas. A Leonor à tarde vai nos dar a provar. Agora vamos só perceber como é que se fazem os caldos em casa. Quanto tempo é que eu tenho? Então, nós conseguimos, somos muito fortes. Os caldos de ossos foi o que me juntou à Joana Moura, porque ela defendia, eu desenhava-os, eu fazia, ela também, depois Instagrams e tal. Pronto, 2 minutos. Então, muitas pessoas dizem que não fazem porque ou dá muito trabalho ou não sabem bem como é que hão de fazer, e nós temos na página de Instagram, logo na o primeiro post está lá sempre fixado, ou fixo, nunca sei, a nossa receita de caldo de ossos, e não tem nada de ciência, é mais uma arte e mais paciência do que outra coisa. E eu gostava de não só mostrar como é que se faz, mas acima de tudo como preservá-los de forma muito fácil e que seja prática para termos em casa. Porque às vezes aí o que é que eu faço e agora onde é que eu ponho, mas depois que traga-se eu não bebo tudo. E então, nós precisamos de ossos. Preferencialmente ossos que tenham alguma articulação, porque, por exemplo, dá para ver onde é que está o que eu vi, este tem uma rótula, ou seja, isto encaixava em algum lado e à volta disto há tecido conectivo muito rijo que com horas e horas de cozedura se dissolve e fica na água. Os ossos saem limpinhos, brancos, esquálidos, sem piada nenhuma. Depois, eu gosto muito de usar patinhas de galinha
porque ou são de graça ou são muito baratas, o talho dá. Os ossos também dão, se disserem que é para o cão. Agora os ossos estão a ficar na moda, mas se disserem que é para o cão, eles dão. E no fundo eles dispensam, não lhes custa nada. Para uma panela, isto é uma panela de pressão elétrica, eu gosto de fazer na panela de pressão porque é muito mais rápido. Se for numa panela normal, o ideal é aquilo ficar ali um dia inteiro. Numa panela de pressão, ao fim de 6 horas, tem 95% do que precisam de um caldo. Por isso, para uma panela normal deste tamanho, isto dá muito caldo, dá aí uns 3 litros de caldo. Se calhar esta quantidade de ossos, eu vou só pôr aqui, este não vai caber, mas pronto, vem cá para dentro. Se puderem ver, será se calhar meia panela de ossos, enchemos com água e depois pomos. Eu gosto de pôr coisas que tenha guardado em casa assim, por exemplo, o talo verde do alho francês. O que é que nós fazemos normalmente? Vai fora, não vai. Vai para a gaveta do congelador dos caldos. E então guardamos no congelador, pronto, até ao dia em que, pronto, este caiu ao chão, mas não é este que vocês vão beber à tarde. Guardamos no congelador, por exemplo, às vezes há uma salsa, esta salsa chegou hoje, está fofa, mas há salsa que fica assim meio murcha ou uns coentros, vai para a gaveta do congelador dos caldos. E um dia que eu preciso fazer um caldo, vou lá buscar os restos mortais das ervas aromáticas e isto é muita salsa, não precisamos usar isto tudo. Mas, no fundo, é ossos, umas ervas aromáticas, louro, salsa, coentros, sálvia, tomilho, endro. O alecrim não usem, fica um sabor a perfume que eu não gosto, pelo menos. Mas há quem use aipo, eu gosto do travo do aipo, há quem não gosta, há quem seja alérgico. Não há regra. Há quem não use ervas de todo e faça só os caldos, não fica um sabor assim muito intenso. Mas eu gosto do aroma que as ervas dão. Costumamos pôr, estava na lista para trazer, mas eu não trouxe, uma cebola, uma cenoura e uns alhos. Às vezes há aqueles alhos assim que são muito pequenininhos, dão uma trabalhar a descascar, vão para a gaveta dos caldos. Por isso, quando é para fazer um caldo, eu vou tirar este que só vai fazer aqui confusão. Mas, sim. O vinagre de cidra é interessante, porque o vinagre cria uma acidez que vai desmineralizando o osso e vai, com uma forma muito mais simples, conseguir extrair os minerais para os caldos. Isso o vinagre faz diferença. Eu diria que estes são poucos ossos para esta panela, por isso vamos usar o estoque de patinhas e pronto. Isto já é uma panela compostinha, vai dar um bom caldo. Menos que isso, é um caldo que fica mais ralo, não vale o trabalho. Mas o que é que eu faço? Às vezes compro um frango, tenho 2 patinhas, né? E guardo as patinhas na gaveta dos caldos. Um dia que já haja assim um saquinho composto para fazer um caldo, ou porque o talho me deu 2 ou 3, vou e faço o caldo. A Joana falou de uma coisa muito importante, eu agora ponho isto com água, posso pôr grãos de pimenta ou não, e depois também vão experimentando e vão percebendo se gostam com isto, se gostam com aquilo. Mas o vinagre de cidra é só assim um esguicho, 1 ou 2 colheres de sopa, não há uma medida. É pôr aqui uma golfada grande. O vinagre desmineraliza, vai ajudar a retirar minerais dos ossos e esses minerais ficam, os cálcios, os magnésios ficam dissolvidos no caldo. Por isso, tentem lembrar-se também do vinagre, mas está lá na receita. Boa. Depois, enchemos com água e vamos, se for uma panela de pressão normal, daquelas que temos que enroscar a tampa, também dá. Eu aqui gosto de fazer 6 horas e já experimentei fazer só 3, só 4, só 5, 6 e nota-se uma diferença. Mas fazes 6 horas slow cooker ou? Eu faço 6 horas na pressão. Eu faço só 2. Também dá. O que eu noto... É só para não ficarem a pensar assim, 6 horas não é para mim. Pois, 2 eu diria que dá ali se calhar 80% da gelatina possível. O que eu notei entre as 2, 3, 4 e usei a mesma quantidade de osso, o mesmo tipo de osso, um tinha uma rótula, a outra também tinha que ter. As 6 horas foi o que eu achei que tinha uma gelatina mais densa, daquela que a pessoa põe uma faca e ela fica ali. Mas com 2 horas faz gelatina. Pode haver ossos, por exemplo, há aqui um osso que tem tutano, aqui.
ele está rijo e ele depois fica, dá para sair, tudo isto vai ficar dissolvido no caldo. O meu caldo, é agora, vou limpar ali. Como é que o caldo fica? No fundo é isto. Isto é muito importante, é o segredo, ouçam bem, porque isto é o que vai permitir terem caldo de forma fácil durante meses. Este caldo, se forem ver, foi embalado com um bocadinho de gordura. E o caldo dá sempre muita gordura. Esta gordura é ótima para cozinhar, tem assim um travozinho apaladado, podem tirar, secá-la um bocadinho e guardá-la no frio e vão usando para os refogados. Que é no fundo isto. É o tallow, é a banha de bovino, que é o antigo sebo, não é? Que se chama sebo. Que é muito rico em CLA e vitaminas lipossolúveis. Normalmente ele é branco, como é dos caldos, por causa das ervas e dos legumes, fica assim amarelinho. Em vez de andarmos a tomar suplementos CLA para emagrecer, o talo é espetacular. Nós em casa acho que só usamos estas gorduras, esta ou sebo para cozinhar. É uma gordura que aguenta temperaturas altas. Sim. Nós sabemos que o azeite é para temperar, não é? Mas deve ser usada cru. Ou das melhores gorduras para cozinhar será? Sim, aguenta temperaturas muito altas. Este caldo já saiu do frigorífico há muitas horas, porque viemos para cá, por isso pode não ter a gelatina forte como se vai ver um caldo que acaba de sair do frio. Mas o que é que eu vos queria dizer? Quando fizerem em casa, só precisam ter frascos e deixem sempre este dedo da altura de gordura. Esta gordura vai criar um selo de um vácuo perfeito. Apertam logo quente, ao apertar a tampa com o frasco ainda quente, ele depois vai contrair à medida que arrefece e criar aquele vácuo que dizem quando a tampa não... Por isso não está ar nenhum aqui dentro e também não passou nenhum ar para o caldo. Este caldo vai durar meses, assim, no frigorífico. Eu há uns 15 dias abri um caldo de fevereiro e é só no frio. Assim que se quebra esta película de gordura, por exemplo, ela já está mole, mas normalmente sai uma bolacha inteira. Assim que se quebra esta película de gordura, este caldo só vai durar uns 4 dias, 5, mas, porque é no frio, mas porque se calhar isto é o que muitas pessoas bebem num dia, algumas pessoas bebem isto uma semana, outras pessoas usam 1 litro fácil para fazer uma sopa. Agora depende um bocadinho do vosso uso e de onde é que vos dá jeito e onde é que gostam de usar. Eu adoro beber, o meu mais pequeno adora, o do meio vomita-se, por isso é um bocadinho ao gosto de cada um e tentarem nas vossas receitas, tudo o que leva a água pode levar caldo. Um arroz, fazem arroz, usem caldo. Uma sopa, usem caldo. Não tem que ser 50, pode ser 50-50. Um guisado, nós fazemos na loja uma feijoada em que em vez de água para cozer o feijão e as carnes, usamos caldo. E acaba, por exemplo, ele agora já nota-se que está, mas já perdeu o hirto de já não estar tão frio, porque já saiu algumas horas do frio. E eu agora vou usar este caldo assim, mas o que é que gostávamos que retivessem? Meia panela de ossos, mais ou menos. Depois, se tiverem patas de galinha, muito bem, se não tiverem, também dá. E há ossos que vão fazer mais gelatina do que outros, depende um bocadinho que tipo de articulações e que tipo de tecidos é que estão lá. Quando for para guardar, 2 a 6 horas de pressão, e quando for para guardar, guardem no frasco com esta camada de gordura. É ela que vai fazer com que os caldos fiquem lá num cantinho do frio e possam ir usando ao longo do tempo, sem aquela coisa, agora fiz caldo, vai-se estragar. Ou então, se não quiserem ter este trabalho, quase tudo congeladinho em porções individuais. Sim. Sim, há muitas pessoas que fazem caldos e têm também as nossas opções, porque às vezes era só para uma coisinha. Diga-se, doutor. Eu também tentei fazer experiência em casa, quanto tempo e tal, Sim. depois desisti logo. Até porque, como sou um bocado bruto, ao fim de 3 horas já não tinha água na panela. Portanto, a altura do lume, não é? A potência que está a utilizar. Aquilo tem que estar, se for para uma panela normal, tem que estar numa fervura assim. Não pode estar ali, porque... Estas panelas
É a panela de pressão. Se for na panela de pressão, eu ponho-a no máximo para ela ganhar pressão. E quando aquilo começa lá no coiso, diminui até ao ponto em que ela está ali... Estão a perceber? Não temos nada com a marca, mas são extremamente práticas porque isto faz panela de Sim. pressão, slow cooker. Aliás, eu até acho que ela faliu, que é uma grande chatice, porque eu agora quero peças e não tenho. Mas esta Instant Pot não é barata, eu acho que esta panela custa para aí 180 euros, mas vale muito a pena. Para tudo, isto é cose, fica ali a fazer as suas coisas sozinha. Eu ponho às vezes uma coisa às 8 da noite e no dia a seguir tenho almoço e não me chateio com nada. Mas usamos muito para... Não faz barulho, eu sei que, por exemplo, ontem fiz o caldo que se trouxe hoje, foi feito ontem à noite aqui, às tais 6 horas, não tive que esperar que levantasse pressão, portanto pus, fui-me deitar e hoje de manhã estava o caldo feito. Mas quem não tem uma panela de pressão, ou até uma panela normal, panela normal implica mais horas, não tem... No fundo, uma panela de pressão chega ali a 120 graus, acaba por dissolver mais depressa. Uma panela normal chega ali aos 100 e não passa disso, por isso precisam. Já passou 2 minutos. Portanto, por vem, não sei que horas é, mas é... É no coffee break da tarde, sim. A provar então o caldinho aqui Sim. da Leonor à tarde. Temos que arranjar uma forma de o Obrigada. aquecer. Obrigada. Obrigada.